Seren se sente muito culpada por acusar a mãe e teme que nem ela nem o irmão saiam da cadeia se Semri não for encontrada, muito arrependida de ter denunciado uma mentira. Neriman não admite que Seren chama Seher de mãe, pois sempre ocupou esse lugar na vida da neta, enquanto a nora só atendia Semri com prioridade. Neriman fica revoltada com a ingratidão de Seren em não reconhecê-la como mãe de verdade, pois Seher apenas pariu a menina, mas ela criou. Seren se agarra na avó arrependida. Nevzat recebe dinheiro para provocar um incêndio e fazer parecer que Semri provocou, mas Nedin não pode se machucar. Semri garante que Sem não vai conseguir o que quer com ela. Enquanto isso, Sem percorre as redondezas procurando por Semri. Aga viaja de carro para a cidade onde o filho está. Nevzat se prepara para cumprir o acordo. O investigador liga para Sain avisando que já começou o plano. Sain acena para Senis confirmando que vai dar certo, e a vilã desfruta. Semri garante a Nedin que eles não vão se separar e terão que escapar outra vez durante a noite. Mais tarde, Nevzat inventa para a mãe que surgiram ratos na pousada e terão que dedetizar. Atice reclama por terem que dispensar todos os hóspedes, mas Nevzat garante que vai ficar tudo bem e ela pode sair que ele se encarrega de tudo sozinho. Semri percebe que todo mundo está indo embora e não sabe motivo, mas acha até bom porque não serão reconhecidos por ninguém. Nedin diz que Nevzat é ruim, mas Semri alega que já enfrentaram pessoas piores que ele. Semri sai para espiar, então Atice lembra que ela e o rapaz não têm para onde ir. Nevzat garante que vai ficar tudo bem e pergunta se a mãe viu uma notícia de uma moça que sequestrou o sobrinho de um empresário. Atice não entende a pergunta. Nevzat comenta de propósito que a mãe da moça foi presa, deixando Semri aflita. Atice não entende o que isso tem a ver com os ratos e vai embora. Semri vai até Nevzat perguntar como ele soube dessa notícia. Nevzat continua chamando a farsante de Semil e finge que não é ela a criminosa ingrata que fez a própria mãe ser presa, acusada de ser cúmplice da filha. Semri percebe que ele pegou as abotoaduras de Nedin. Nevzat garante que não vai chamar a polícia e pode resolver o problema entre os dois. Semri exige que ele não se meta com ela e volta para o quartinho. Semri conta para Nedin que prenderam Seher por culpa dela, e sofre por isso. Nedin tenta acalmar a amiga. Semri sabe que fez a coisa certa e por causa disso tudo aponta contra ela, mas a mãe decidiu desconfiar da própria filha e agora está sofrendo as consequências por não apoiá-la, desde quando a trancou no quarto. Apesar disso, Semri não pode deixar que Seher continue detida. Seren recebe ligação de um número desconhecido e fica em alerta com a avó pela pessoa na linha não responder nada. Seren deduz que é a infeliz da irmã. Neriman se apressa em ligar para a polícia. Semri diz que está ligando para saber da mãe, e Seren se revolta com a cara de pau dela em só se preocupar com ela agora. Semri relembra a irmã que ela sabe muito bem o motivo de ter sequestrado Nedin, e espera fugir com ele o bastante até se recuperar. Seren sai do quarto berrando que a irmã pode fugir o quanto quiser porque já acabou com a própria vida. Senis e Dama ficam escutando os gritos do andar de baixo. Seren jura que vai acabar com a irmã também quando ela voltar. Semri manda ela avisar que vai se entregar à polícia para que Seher seja solta, mas Nedin continuará longe das garras de Seren. Nedin fica muito nervoso por ter que voltar embora, mas Semri jura que não vai deixar que ele continue sofrendo. Senis não consegue ligar para Sain e pergunta por ele. Um segurança conta que ele saiu para resolver algo. Aga continua viajando e recebe a informação de que já encontraram onde Semri está com Nedin. Nevzat liga para a polícia para informar o paradeiro de Semri e Nedin. Nedin implora para Semri não se entregar porque ela prometeu cuidar dele, mas ela sofre muito porque precisa salvar a mãe também. Semri confia que se revelar toda a verdade do que Senis, Sem e Seren fizeram com Nedin, ele vai ficar a salvo. Nedin sabe que não vai adiantar e Semri vai ficar presa, mas ela tem fé de que isso não vai acontecer e tenta acalmá-lo a todo custo. Semri promete que tudo vai dar certo para os dois no final dessa história e tenta sair. Nedin grita uma última vez para Semri não abandoná-lo, mas ela infelizmente sai e tranca o coitado no quartinho. Nevzat desliga a energia da pousada. Nedin tenta abrir a porta batendo a cadeira de rodas nela. Semri diz que vai chamar a polícia primeiro para vir buscá-lo e pede perdão muitas vezes.
A cadeira de Nedim para de funcionar com a bateria descarregada. Semri confia que ele vai ficar bem e sai correndo. Sem vê uma viatura passando na rua onde ele está e decide persegui-la para ver se estão indo atrás de Semri. Nevzat acende um fósforo e incendeia o combustível que espalhou ao redor do quartinho. Nedim se angustia ao perceber que está preso no meio do fogo. Semri vai ao escritório, mas o telefone não funciona sem energia, e ela escuta tanto a polícia chegando como Nevzat gritando que algo está pegando fogo. Os policiais chegam na pousada e já mobilizam os bombeiros também. O quartinho arde em chamas e Nedim se desespera para sair, então se joga da cadeira e vai no chão. Nevzat finge desespero. Semri volta correndo, e Nevzat manda a polícia pegá-la, acusando Semri de ter botado fogo no lugar com Nedim dentro de propósito. Nedim escuta Semri gritando por ele lá fora e grita de volta. Nedim começa a se sufocar com a fumaça que vai entrando. Semri não consegue fazer nada porque os policiais asseguram para não entrar no meio do fogo. Nedim não aguenta mais e fica desacordado. Semri é arrastada para a viatura muito desesperada. Aga vê muitas pessoas correndo perto da pousada e manda acelerar para ver o que houve. Semri é colocada na viatura aos berros. Sem chega e entra para ver o que houve com o primo. A polícia tenta apagar o fogo e impede outras pessoas de tumultuarem. Sem quebra a barreira e tenta salvar Nedim, então quebra a janela do quartinho usando uma cadeira. Aga chega na pousada e percebe o fogo nos fundos do local, então corre para ver o sobrinho. Sem pula a janela e encontra Nedim desmaiado no chão, então pega o primo no colo e dá um chute na porta para sair como ele e salvá-lo do fogo. Nedim é colocado numa maca, e Aga chega a tempo de ver o sobrinho sendo resgatado. Aga vê que o filho salvou o primo e o puxa para sair da pousada. Tempo depois, Nedim chega no hospital de Istambul, acompanhado de Aga e Sem, ainda desacordado por ter inalado muita fumaça. Aga e Sem são impedidos de entrar com o rapaz a partir de um ponto do hospital. Os dois ficam esperando exaustos na porta até receberem notícias. Nedim começa a ser avaliado no quarto e sofre uma parada cardiorrespiratória, então o médico consegue reanimá-lo usando o desfibrilador. Nedim acorda e alucina que está vendo a si mesmo quando criança, e o pequeno pede para o adulto não morrer. Nedim sofre outra parada e o médico tenta reanimá-lo, enquanto a criança desaparece. Aga e Sem seguem esperando. Semri é interrogada e se desespera quando um policial pergunta por que ela matou Nedim, pensando que ele realmente faleceu. Semri implora para sair e ver Nedim como uma louca. Dama reclama que já se passaram 5 horas sem informações do que aconteceu. Seren desce com a avó e pergunta se há notícias de Semri e da mãe. Dama debocha que agora sim a menina está preocupada com Seher. Seren se sente desafiada e começa a discutir com ela. Seniz dá um basta e elas começam a assistir o jornal na TV. A âncora informa que Nedim foi salvo de um incêndio por Sem e mostra imagens do acontecido. Seniz sai correndo para fazer algo ao ver aquilo. As outras escutam que Nedim sofreu uma parada antes mesmo de chegar em Istambul e temem que ele tenha morrido. Seniz não consegue fazer uma ligação. Um carro chega e Seniz pergunta por Sain, mas o segurança diz que Aga mandou levá-la. Seniz quer saber o que aconteceu, mas ele não pode contar e ela só vai saber com o marido. Dama sai de casa tentando falar o que viu na televisão, mas Seniz parte com os homens. Nurten passa mal de tanto chorar depois de saber o que houve. Neriman manda a empregada se tocar que não é da família e a manda pegar uma água. Neriman manda a neta olhar na internet se Nedim morreu mesmo, pois mesmo sendo uma tragédia, seria bom para ela herdar logo a fortuna que pertenceria ao filho dele. Seren só espera que Semri apodreça na cadeia. Nurten volta com a água e diz que ligaram avisando que Seren deve ir para o hospital com Dama. Neriman imagina se é para ver o corpo de Nedim no necrotério. Seren só consegue sentir prazer em saber que a irmã vai para a cadeia. Outra policial acusa Semri de ter resquícios de gasolina nas mãos e ter trancado Nedim para matá-lo queimado. 2 homens comentam atrás do espelho falso sobre a sequestradora não querer confessar nada. A policial sai e conclui que Semri não vai falar nada mesmo, pelo menos hoje devido ao choque. O outro comenta que na cadeia ela deve falar antes de ser julgada. A mulher volta a pressionar Semri para dizer por que ela sequestrou e matou Nedim, e quem foram os cúmplices dela.
Semre só consegue chorar de desespero. Uma enfermeira limpa a cara de Sem. Aga pede a Alá para morrer no lugar de Nedim. O médico sai e relata que Nedim ficou muito mal pela quantidade de fumaça que inalou, mas pelo menos não teve queimaduras consideráveis graças à pessoa que salvou a vida do rapaz no meio das chamas. Sem fica extremamente aliviado por isso. Aga quase agradece o filho pelo que fez, então relembra quando seu homem de confiança lhe contou que Sem estava de conluio com Seniz e Sem na investigação do sequestro. Aga chama o filho para fazer uma coisa. Seren, Neriman e Dama chegam ao hospital. Seren percebe que Sem está bem, mas Neriman manda Sonsa pelo menos fingir tristeza pela morte de Nedim. Aga conta que Nedim está vivo e sendo cuidado. Neriman finge que fez uma promessa de alimentar os pobres se Nedim sobrevivesse. Aga se retira com Sem para se encontrarem com Seniz em outro lugar. Seniz promete cobrar dos seguranças por não contarem para onde a estão levando. Seniz desce do carro no estacionamento de um prédio e se choca ao ver Sem todo espancado. Sem aparece e Aga vem atrás dele, então os três ficam a sós e o poderoso exige saber o que Seniz estava aprontando pelas costas dele. Semre é levada por uma carcereira para a cela, que lhe avisa que ela vai aprender a desembuchar rapidinho porque odeiam Sonsas ali. Semre enfrenta seu cruel destino.